Salve, alunos! Bom, vocês viram no clipe de abertura um trecho do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É um trecho bem interessante, né? A bandeira cai, o Chaplin estava passando, vê, vai tentar entregar ao seu dono, vai ficar acenando, mas ao acenar as pessoas em volta vão achar que é uma passeata em busca de direitos e vão atrás dele. Quando ele vê, está liderando uma passeata, coitado, nem imagina isso. De certo modo, essa ideia é muito presente no século XIX. A ideia de um século no qual as ideias e as lutas mobilizam. As coisas ainda não estão resolvidas. Os trabalhadores lutam por aquilo que acreditam, lutam para melhorar suas condições. Nada está resolvido naquele momento. Daí que essa imagem e essa ideia que eu acabei de falar ilustra a nossa aula, que se chama Doutrinas e Movimentos Sociais na segunda metade do século XIX. Bom, para entender melhor isso, todo esse ambiente de um século de luta, na qual as reivindicações estão para se resolver, vamos primeiro definir coisas muito básicas. Primeiramente, a realidade e as ideias. Definindo claramente o que é o contexto, o que é a realidade e as ideias que ele formula, nós vamos compreender melhor quais são essas doutrinas e esses movimentos que o século XIX nos fornece. Realidade é aquilo que se vive, é o contexto, é a sociedade, é a vivência das pessoas. Já ideias são as formulações que partem daquela realidade. Tendo noção disso, nós podemos explorar que doutrinas são essas ideias que partem dessa realidade e os movimentos sociais daquele momento, que nós vamos ver a seguir, são aquela realidade vivida. Portanto, o tema dessa aula tem a ver com o cotidiano e com as lutas daquelas pessoas no século XIX, na metade do século XIX. E essa luta, esse cotidiano, está, sem dúvida nenhuma, relacionado às circunstâncias em que eles vivem e que eles tentam mudar, através de utopias, através de lutas. É essa a realidade que eles tentam modificar. E é por isso o nosso tema da aula. Não vamos desvincular as ideias que nós vamos ver a seguir do contexto delas. Tudo tem uma só junção. Inicialmente, portanto, para entender melhor essas doutrinas e movimentos do século XIX, vamos entender o seu contexto da época. O contexto da época está salientado na existência da consolidação da ordem burguesa. Veja, consolidação da ordem burguesa significa que a burguesia assume e conquista o seu poder naquele momento. Assume e conquista o seu poder. A burguesia vai tentar já assumir desde a Revolução Francesa, mas é em meados do século XIX que ela consegue, de fato, se estabelecer. A ordem burguesa, a ordem do liberalismo, a ordem dos interesses dos burgueses está ali consolidada. Um outro fator que contextualiza a época é a exploração do proletariado. O proletariado, os operários, aqueles que trabalham nas fábricas, passam por condições de vida muito ruins, extremamente negativas. A partir da segunda metade do século XIX, eles vão conseguir se organizar e lutar por seus direitos na tentativa de formar melhores condições, de tentativa de evitar que a sua exploração, que as suas péssimas condições de trabalho sejam, de fato, uma rotina. Eles tentam mudar isso. O filme Germinal, cujas imagens vocês estão vendo agora, mostra exatamente isso. É a realidade desses operários, no caso, operários que trabalham no serviço mais duro das minas de carvão, sofrendo com os duros tratos daquilo que podemos chamar da primeira revolução industrial, mas que foi comum até metade do século XIX. Bem, com esse filme e com essas imagens, nós podemos ilustrar que, na verdade, havia, naquele momento, uma busca por um futuro melhor. Se via uma realidade com problemas, se buscava alternativas, na verdade, uma sociedade melhor, mais justa aos trabalhadores, mas entre os problemas e a solução, você tinha vários caminhos, várias teorias, várias ideias que linkavam um com o outro. É exatamente o tema da aula. Perceber dessa realidade conflituosa do século XIX, a busca por soluções, mas os caminhos que vão levar a isso são várias teorias, são várias ideias diferentes umas da outras. Esse é o nosso objetivo aqui.
As doutrinas do século XIX tiveram como ponto de partida, marco inicial, o movimento chamado a Primavera dos Povos, ocorrido em 1848 na Europa. Naquele momento, vários países europeus estouraram em revoluções de caráter liberal, nacionalista e socialista. Essas revoltas tiveram como outro fator uma busca de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. E isso fez com que houvesse na Europa todo um movimento que desse apoio ao surgimento dessas novas doutrinas. Outro fato é que nesse período nós temos uma crítica do liberalismo econômico e da livre concorrência. Como marco inicial, a Primavera dos Povos, como busca de uma sociedade melhor e como crítica àquilo que era a fundamentação da ordem burguesa, o liberalismo, nós temos aí o surgimento de várias doutrinas, de várias ideias essas que são fundamentais e importantes e que são o tema da aula. A primeira delas, vamos começar por aí, doutrina socialista, do socialismo utópico. A doutrina do socialismo utópico teria ideias do seguinte: nós temos que melhorar essa sociedade. Bem, ao melhorar essa sociedade, nós temos que encontrar meios para tanto. Os meios são, no socialismo utópico, a formação de comunidades autossuficientes. Isto é, comunidades autossuficientes, tais como falancérios, que era a ideia do Charles Fourier, comunidades em que as pessoas que ali residiam, como se fossem fábricas, conseguiriam viver de uma forma mais justa, mais igualitária, sem sofrimento, uma forma que possibilitasse, sem dúvida nenhuma, melhorias sociais. Só que os falancérios não deram certo. Por quê? Porque para resolver um problema macro, se resolvia no micro, se resolvia num determinado ponto. Em suma, não mudava toda a sociedade, e sim tentava pegar o problema da sociedade e resolver num caso específico, num local específico. Um outro exemplo disso foram as organizações de cooperativas de trabalhadores em nível nacional. O que se pensou? Se as fábricas são injustas, resolveríamos esse problema da seguinte forma: os trabalhadores se reuniam em cooperativas e, através dessas cooperativas, teriam benefícios e resolveriam seus problemas de exploração. Outro problema que foi levantado pelo Louis Blanc. O Louis Blanc tentou resolver isso dessa forma, mas se mostrou errado novamente. Por quê? Porque para resolver um problema geral da sociedade, se tentava fazer casos específicos, como se só a organização dos trabalhadores resolvesse toda a questão salarial, toda a questão de exploração que eles viviam. Uma outra questão que foi levantada é a atuação do Estado com centralização da economia a fim de evitar abusos típicos do capitalismo. Isto é, o Estado aqui teria uma forma forte para evitar isso, ele atuaria e impediria que esses proletários tivessem determinados problemas. Bom, agora, o problema mesmo do socialismo utópico era que nele não há meios de haver uma transformação geral. Isto é, o socialismo utópico ele tem boas intenções, ele de fato quer melhorar as coisas, só que a grande questão é que essa transformação é muito pontual. Essa transformação ela não muda toda a sociedade, ela não tem um plano mais geral. A transformação no socialismo utópico, ela preza resolver como fosse caso a caso. E aí que está o problema. Ele não consegue ver as questões que os trabalhadores vivem num campo maior. E é por isso que, apesar de boas intenções, o socialismo utópico não consegue resolver os problemas. Agora, é claro que as ideias dos socialistas utópicos não eram chamadas pelos próprios de utópicos, isto é, ingênuas, impossíveis. Não, de forma alguma. Essa denominação socialismo utópico veio de um outro corpo de ideias. Na verdade, dos indivíduos que chamavam de socialistas científicos ou marxistas. Veja, o socialismo científico, ou mesmo o marxismo, ele rompe com o socialismo utópico. Ele enxerga o problema do socialismo utópico, que é tentar resolver, mas não conseguir, e tenta elaborar um corpo de teorias, um suporte teórico para entender a sociedade e tentar transformá-la. Vejamos. Primeiro, ele aborda com uma análise crítica da realidade. Isto é,
Ele não encara as coisas como dadas, como óbvias, e tenta entender como determinadas atitudes, determinada situação dos trabalhadores se encontram naquele momento. Isto é, a realidade não está dada, ela foi criada e ela pode ser transformada. É a tal da análise crítica. Analisar as coisas, mas não como aceitadas, e sim como a configuração de um determinado período. Uma outra característica do socialismo científico ou marxismo é o conceito, ajudando a explicar a realidade. Veja, no socialismo científico ou marxismo, o conceito tem como fim ser elaborado, quer dizer, estudar essa realidade, elaborar conceitos a respeito dela para tentar entendê-la. É como se fosse um método científico em busca de compreender aquela sociedade. Se estuda ela, elabora as categorias que elas estão presentes, o trabalhador, a indústria, o explorador, o patrão, enfim, e aí tenta entender de uma forma geral. Interessante, se abstrai, se teoriza para conseguir compreender isso. Um exemplo desses conceitos para ajudar a teorizar isso é o conceito de luta de classes. O próprio Marx vai dizer que a história do homem é a história da luta de classes. Segundo essa ideia, durante toda a humanidade, nós podemos perceber que há duas camadas sempre antagônicas, sempre opostas. A camada dos opressores, a camada dos oprimidos. A dos opressores são aqueles que detêm, digamos assim, o poder e os meios de produção, que subjuga a camada dos oprimidos, aqueles que são na dependência. Esse choque existente é que faz, digamos assim, é que move a história humana, segundo a visão do Marx. Portanto, na verdade, veja, esse conceito não existe, isso não existe. Isso foi visto através de estudos sobre a realidade e tentar entender como ela se processa, como ela se funciona. Uma outra característica é a questão do comunismo. Segundo o próprio Marx, a luta de classes que existe ao longo de toda a história vai chegar um momento em que ela chega no seu limite. Quer dizer, a luta não pode mais continuar, não há como isso prosseguir. E esse limite vai redundar no comunismo, num estágio no qual não haverá essa diferenciação social, no estágio no qual não haverá essa propriedade privada.